Bem, então nós começamos agora falando das revoltas nativistas. Tá? No material que eu escrevi para vocês, que já está disponível, módulo 2, eu cito uma série de revoltas. Existem várias outras além das que eu estou citando ali. Tá? O objetivo de citar aquelas revoltas é, primeiro, que pode aparecer em algum vestibular uma menção a alguma delas. Não é muito provável, mas pode aparecer. Tá? Segundo, eu quero que vocês entendam, quero que vocês percebam que as revoltas nativistas elas são muito mais presentes nessa época da colônia do que a síntese que a gente faz dela. Na verdade, para efeitos de vestibular, nós vamos estudar 4 revoltas nativistas. Tá? A revolta dos Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a sedição de Vila Rica. São essas 4 que caem. Mas desde a primeira delas, que é em 1660, até a última, que é em 1775, nós temos dezenas de revoltas que a gente pode classificar como revoltas nativistas. Tudo bem? Então é importante vocês lembrarem, não são só 4, 4 são as que são cobradas nos vestibulares, tá? São dezenas. Nós vamos começar com a primeira das mais importantes, que é a revolta dos Beckman, que acontece ainda no século XVII. As outras 3 são no início do século XVIII. Bom, o que é necessário vocês saberem sobre a revolta dos Beckman? Lá na apostila, no módulo 2, eu faço um breve resumo da história do Maranhão, desde a chegada dos franceses, que era a França Equinocial, etc., mas aqui no vídeo nós não vamos entrar nesses detalhes não. Eu sugiro que vocês leiam lá na apostila para ter uma noção maior do cenário em que essa revolta acontece. O que eu vou falar aqui é só o seguinte: Maranhão é uma das regiões mais pobres da América Portuguesa. Na época, Maranhão tinha deixado de ser uma província, era um estado separado do Brasil. E como estado separado do Brasil, o Maranhão foi muito mais afetado pela crise econômica açucareira, que se seguiu à expulsão dos holandeses, do que Pernambuco. Tá? Então, a economia maranhense dependia bastante do açúcar e entrou em colapso. Bom, um dos problemas desse colapso, não é o único, mas é um dos problemas, estava ligado à força de trabalho. Afinal de contas, a presença dos jesuítas no Maranhão, lembrando, quando eu falo Maranhão, eu estou falando do estado do Maranhão, o que inclui a província do Grão-Pará, que significa toda a região brasileira da Amazônia. Tá? Então, ali é a região onde se desenvolvia uma atividade extrativista, que eram as drogas do sertão, que a gente já aprendeu, que está ligada à presença de quem? Dos jesuítas. Os jesuítas coordenavam o trabalho dos índios. Atenção nisso, porque o que vai acontecer agora? Os senhores de engenho do Maranhão não recebiam escravos em número suficiente. Então havia uma crise, antes de qualquer outra coisa, de mão de obra. Tá? É uma economia escravagista e não tem escravo. Então no Maranhão, mais do que em qualquer outra parte da América Portuguesa, havia uma tendência muito grande a se lançar mão da escravização de índios. Então os senhores de engenho dos engenhos maranhenses, eles contratam, eles chamavam lá de bugreiros, né, que eram os caçadores de índios, para invadir missões jesuíticas ou invadir aldeias e aprisionar índios e levá-los como cativos. E é claro que isso coloca esses senhores de engenho em choque contra os jesuítas. Para tentar resolver a situação, o governo português havia criado uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha um compromisso de fornecer escravos, mas além disso, essa companhia de comércio, ela tinha um monopólio para comprar todas as mercadorias que o Maranhão tentasse exportar, inclusive o açúcar, tá? E vendia todas as mercadorias necessárias para importação, itens, né, manufaturados, etc. Aí é que está o problema. A população livre do Maranhão, especialmente os senhores de engenho do Maranhão, iniciam 2 brigas muito pesadas. Uma com os jesuítas, porque eles queriam escravizar os índios, os jesuítas se opunham e eventualmente pegavam em armas para proteger. É a época lá do Padre Anchieta. Tá? Bom, desculpe, Padre Anchieta não, o Padre Vieira, né, o escritor dos sermões, o barroco. Né?
Então, de um lado você tem uma mega briga com os jesuítas. De outro lado, você tem uma briga com a Companhia de Comércio. Eles acusam a Companhia de Comércio de não fornecer os escravos no número necessário. Quando fornece escravos muito mais caros do que em Pernambuco. Não pagam um preço justo pelos produtos produzidos no Maranhão, especialmente o açúcar, e cobram preços abusivos nas mercadorias que são fornecidas. Então, diante desse contexto conflituoso, os senhores de engenho, cerca de 100 deles mais ou menos, se organizam, prendem os principais líderes jesuítas, invadem os depósitos da Companhia de Comércio, saqueiam esses depósitos, destroem a companhia e prendem o governador. Tá? Então, esse levante ele foi um levante simultâneo contra jesuítas, contra a Companhia de Comércio e contra o representante do rei no Maranhão. E aí um dos líderes do movimento, que é um dos irmãos Becker, Beckman, um dos irmãos Beckman, ele viaja até Portugal para uma audiência com o rei. Observe, esses caras não estão rompendo com Portugal. Ele vai lá em Lisboa se explicar. Vossa Majestade, com todo respeito, me desculpa, nós somos seus súditos, mas o negócio lá tá feio. E nós fizemos mesmo isso, voltamos, ficamos putos. Fazer o quê? Né? E prender o governador, tá lá preso. Tá? Então havia uma sensação de que eles fazendo isso, pressionando o rei, indo lá, né, se submetendo à autoridade do rei, falando, Vossa Majestade, nós te respeitamos, nós gostamos, mas eles achavam que isso ia despertar um certo bom senso no rei, coitado do povo do Maranhão. Não, o que acontece é que esse irmão Beckman, que vai até Lisboa, ele é preso, ele volta para o Maranhão preso. Os outros líderes, inclusive o outro irmão Beckman, eles são perseguidos e presos. Os Beckman são mortos, tá? Vários líderes são condenados à morte. Tem uma série de lideranças que somem no mapa para não serem presos. Então o governo ele faz uma repressão muito dura, a gente vai ver isso. Tá? É meio que uma regra, todas essas revoltas nativistas elas vão sofrer repressões brutais, violentíssimas por parte do governo. O governo não aceita negociar. Tá? Então o governo desce o cacete. Aliás, tem uma exceção que nós vamos ver daqui a pouco, que é a Guerra dos Mascates, que o governo pegou leve com os revoltosos. Mas aqui nos Beckman, o governo desce o cacete, prende todo mundo, extingue a Companhia de Comércio. Tá? Na verdade, ele recria uma nova companhia sob regras mais rígidas. E a partir daí ele faz tudo que os revoltosos, os Beckman principalmente, tinham requisitado. Tá? Menos, obviamente, permitir a escravização de índios. Então a situação do Maranhão a partir daí é razoavelmente regularizada, mas aqueles que se revoltaram são punidos. Ok? Então nós estamos em 1684, a revolta dos Beckman termina dessa forma, com uma repressão dura, com os principais líderes presos, alguns mortos, tá? Mas as reivindicações, em sua maioria, são atendidas. Tá? Esse é o primeiro episódio, nós estamos em 1684. Os próximos episódios já vão ser no século XVIII. Então, daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos falar da Guerra dos Emboabas. Então nós vamos vir para Minas Gerais para ver o que está acontecendo aqui. Até daqui a pouquinho.